E se falarmos de questões da sua intimidade, também a conversa que segue procura indicar-lhe o caminho certo para uma vida familiar como deseja, onde o sentido de humor deve sempre existir, também já aqui falámos sobre isso, e onde o cultivo dessa atitude não se fica pelas palavras. Partimos agora para os labirintos familiares, com Catarina Ribeiro. E vamos rir muito, Catarina. Exato, vamos tentar rir é o melhor remédio, não é? Exatamente. Rir é sempre o melhor remédio, não é? Pode ser, Pode muitas ser. situações, não é? Pode ser um bom caminho. Esta questão do sentido do humor, de facto, é algo muito importante. E nos dias de hoje, cada vez mais, Fundamental. Temos que pensar, temos que ver o que é que há para resolver. Ok, vamos resolver o que é um problema, mas quase que eu diria nem para resolver as coisas, mas como prevenção no nosso dia-a-dia. Atenções, não é? Vamos adotar uma postura de leveza, de brincadeira, ter nas nossas casas esse ânimo de chegar a casa e podermos rir e brincar e dizer disparates e fazer os disparates que quisermos. Com respeito, nós já andávamos aqui a falar. Obviamente também, falávamos de liberdade, falávamos também com o Mário sobre o apagar fogos. Exatamente. Às vezes o sentido do humor poderá ser a água mesmo que faz falta em todos os momentos. Sim. As famílias atravessam neste momento, como em outros momentos obviamente, mas estamos a falar de um momento particular de transição económica, momentos um pouco delicados e isso provoca tensão. O sentido do humor, lá está, poderá ser uma das ferramentas mais importantes. Esta importância do sentido do humor não se resume a isso, não é? Ou, efetivamente. Sim. É algo que depois também alimenta os laços entre as pessoas e também, para quem tiver crianças, acaba também por lhes dar uma nova forma também de estar, não é? Sim. É porque o sentido do humor não é só estarmos a rir, portanto, o sentido do humor é muito mais que isso. É de facto uma postura perante a vida, menos crítica, talvez, não é? Menos focada no criticismo, tem que fazer isto, porque de facto as pessoas estão com rotinas, numa correria, há muita tensão, há preocupações efetivas. Portanto, vamos já ver, quando chegamos a casa, a partir das 7 da tarde, 8 da noite, nós de facto não vamos resolver os nossos problemas ali. Claro. Ali podemos sim celebrar e aproximar-nos. E o sentido do humor hoje é interessante que é muito estudado pela ciência, não é? E portanto, nomeadamente na psicologia, na terapia familiar. E nós percebemos efetivamente que as famílias que têm um espírito de brincadeira, que dizem umas piadas, em que há uma gargalhada, todos os dias há espaço de rir e que dizem que se divertem. Os outros também se divertem. Há uma maior flexibilidade de pensamento até. Pois. As pessoas rigidificam menos, embirram menos com a roupa que ficou no chão, com o copo que ficou desarrumado de um dia para o outro. As pequenas coisas que às vezes trazem assim, discussões entre casais, com os filhos. Há imensa tensão acumulada. Tornam-se pessoas mais flexíveis também. Mais flexíveis, mais tolerantes e mais flexíveis. Lá está. Atenção, depois aqui há uma coisa muito importante que há pessoas que dizem, não, mas nós lá em casa temos imenso sentido de humor. E tem. Agora, vamos ver qual é a qualidade de sentido de humor que estamos a falar. Claro. Quando nós falamos aqui, aquele sentido de humor que pode ser muito útil para as famílias e que efetivamente aproxima as pessoas, é aquele sentido de humor construtivo e positivo. Portanto, é um sentido de humor em que as pessoas riem umas com as outras, mais do que rir umas das outras. Que é o destrutivo, que é isso que não queremos. Exatamente. Estamos a falar aqui do sarcasmo. Pode ser muito inteligente, um humor muito inteligente, muito interessante, mas todos nós somos capazes de perceber que no nosso dia-a-dia, então quando estamos um bocadinho mais vulneráveis, alguém está constantemente a dizer uma piada e mais sarcasmo, não resulta. Portanto, dá o efeito contrário. Exatamente. E Portanto, essa sensibilidade nas famílias também tem que existir, até porque depois, falando de crianças ou de jovens ou de adultos, cada pessoa tem as suas fragilidades, inseguranças, momentos. E essas sensibilidades é preciso saber gerir isso também, portanto, não é? Este sentido de humor, só aqui para concluir, este sentido de humor, o sarcasmo é uma forma de estarmos a agredir, claro, ok? estamos a destruir. Quando a família toda se junta, costumo brincar com as famílias assim, quando se juntam todos a rir do vizinho, coitado do vizinho, mas pronto, ao menos aí estão a fazer um processo agora, de coesão. quando é sobre alguém. Agora, quando é dentro da família, isto afasta as pessoas, ok? Depois as pessoas não têm abertura para falar, o adolescente chega à casa, não vai falar sobre o problema que teve com a namorada ou qualquer coisa, porque vai ser gozado pelo pai e pela mãe, coitadita e tal, isso há que giro e tal. Portanto, este gozo, com todo o carinho dos pais, claro, mas inibe e afasta os jovens, inibe e afasta a criança, portanto, vamos rir com. E rir com, portanto, de facto, nós podemos rir, começar logo, cada um de nós, a rir de nós próprios.
ok? A assumir que todos nós temos imensas potencialidades, imensas coisas fantásticas e fabulosas, mas todos nós temos os nossos momentos, não é? Que gostaríamos de apagar, todos nós temos as nossas fragilidades, as nossas limitações. Óbvio, somos humanos. Exatamente. E, portanto, Claro que sim. rirmos de nós próprios é o primeiro passo e termos essa liberdade e darmos essa liberdade lá em casa. Portanto, que as nossas casas tenham um nível de SH, portanto, um nível de sentido de humor bastante elevado, não é? E vamos fazer as análises do SH todos Sim, já em casa. para ver como é que isso Como está. é que estamos? Se o nosso sentido de humor está positivo, se é um sentido de humor bom. Exatamente. Nos casais, por exemplo, não é? Isso é muito importante. É muito importante. Um casal... Não é à toa que as mulheres dizem sempre que o sentido de humor no homem É acaba por ser fantástico. das- Mas está das coisas mais estudado, importantes. está Mas estudado. para eles Rita. também, Há obviamente. estudos que dizem que, efetivamente, há uma correlação na satisfação conjugal em relação ao homem que faz rir a mulher. Mais do que a mulher fazer rir o homem, o que é muito interessante. Mas, efetivamente, há estudos que sugerem, de facto, que esta facilidade do homem fazer rir uma mulher ajuda imenso a manter uma relação estável e satisfatória para ambos e gratificante. Quem é Portanto, que não gosta de rir? é natural que com a rotina do dia-a-dia não há a mesma diversão do que na fase da paixão, que é tudo maravilhoso e tudo é novidade e vamos fazer coisas tão giras e é tão engraçado. E depois começamos a ver que afinal, pronto, também tens coisas menos engraçadas, não é? Portanto, mas cultivando esta capacidade de rirmos de nós próprios, de rirmos das nossas figuras, das nossas situações, de rirmos das tensões com a família alargada, porque das histórias de uns dos outros, e partilhar histórias também das outras gerações. É muito interessante, não é? Há uma estudiosa, Begonha Garauri, que investiga muito estas questões de sentido de humor, que costuma dizer sempre: em tudo na vida existe um lado positivo, um lado negativo, mas existe sempre um lado cómico. Queremos nós encontrá-lo. E, portanto, é o desafio para as famílias. Vamos lá procurar e para os casais. Vamos nos divertir e tentar ter uma leveza, não é? Porque senão tudo é muito pesado. Nós conseguimos pôr um cinzentismo E não se vê, no nosso dia-a-dia. sim, Exatamente. não é? Fica muito aborrecido. Exatamente. Com os miúdos é isso, Rita. Manter essa atitude que estavas a dizer. Exatamente. Tu achas que para cada idade, quem nos está a ver, os papás que estão lá em casa Sim. também, para cada idade depois também existe um determinado sentido de humor, obviamente. Claro. Mas, se calhar, desde cedo, se alimentar a forma de pensar e o humor de uma criança num determinado sentido, se calhar até de uma forma mais inteligente, ou observar as coisas de uma outra maneira, também pode ser algo de muito brincar interessante, com não a é? criança. E depois, só o simples facto das crianças, e cada vez mais os pais estão nessa, não é? Que é eles brincarem, eles colocarem-se em papel de personagens, de fazerem patetices, em vez das crianças estarem a ver os pais a dizer: ai, enganei-me, ou fiz qualquer coisa, ou deixei não sei o que queimar no forno, aquelas coisas, e ficar muito zangado. Rirmos com isso, rirmos com isso. Estamos a inspirar os miúdos. E eles vão aprender também a ganhar perspectiva, a relativizar as situações, porque é isto que nos ajuda a sentir do humor. Abre-nos, portanto, mesmo conceitualmente, a nossa mente parece que abre. Quando estamos zangados, fechamos. Portanto, É verdade. conseguimos, de facto, quando brincamos, às vezes, no meio de brincadeiras, até conseguimos ter novas ideias. Somos mais criativos, começamos a dizer uma série de disparates e dizer: olha, por que não? Se calhar, não tentar, se calhar até pode ser uma boa, não é? Essa é também a tua sugestão, para quem está a ver, uma atividade. A atividade que eu sugiro, de facto, para a família é: vamos brincar mesmo e vamos fazer uma caricatura da família. Portanto, pegar numa folha grande, canetas e lápis coloridos, mesmo quem não saiba desenhar, é isso que é interessante. Portanto, vamos lidar bem com o nosso lado cómico e ridículo também. Claro. Desenho mal, mas desenho a avó e o tio-avô e tal. Portanto, e vamos contar também histórias, aproveitar, desenhar a caricatura da família e partilhar histórias. O que é que cada um tem de mais engraçado? O que é mais divertido em cada elemento da família? E vamos celebrar e validar esta questão. Não somos mais sérios, a educação não é melhor se não tiver sorrisos. A educação, de facto, dos miúdos, a vida romântica também é mais positiva, se quisermos, e mais plena, se tiver sorrisos, se tiver sentido de humor e umas gargalhadas valentes. Lá está. E essa leveza que tu também nos transmitiste também acaba por ser o mais importante para as famílias fazerem. Muito obrigada, Catarina. Obrigada, Rita. Aproveita então esta nossa conversa de hoje para conservar e alimentar o humor na sua família e nos seus dias. Não existe forma mais simples de sentir bem e em boa companhia, obviamente. Tal como a nossa segunda parte, que com tudo aquilo que lhe preparámos, lhe reserva o melhor final de tarde. Regresse connosco daqui a pouco para conhecer a forma como alcançar os seus objetivos no ginásio, com a rubrica Em Forma com o Clubel e Helder Borges, e ainda Ana Ventura para que descubra todas as sonoridades do momento. Será uma segunda parte contagiante, mas que conta, sobretudo, com a sua presença desse lado. Encontramos então daqui a pouco. Até já!